lei do Pentateuco que nós estudamos, tudo sobre a lei de Deus. Então, Êxodo capítulo 15, o versículo é de 22 a 25. 22 a 25. Põe na tela para a gente ler junto, todo mundo junto, que Deus quer falar conosco essa noite. Não saia daí, agora mesmo nós vamos começar a ministração da palavra de Deus. Você que está nos acompanhando por todas as plataformas digitais, que alegria, que satisfação ter você conosco. E vai ser maior ainda a nossa alegria quando você vir aqui pessoalmente dar um abraço no vosso pastor. Vamos para o texto? Olha só, Êxodo capítulo 15, versículo é o 22, para a nossa meditação. Diz assim o texto sagrado: em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Versículo 25 para a gente encerrar. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Em outros textos, em outras traduções, vai dizer que Moisés jogou um arbusto, que vai dar no mesmo. Mas vamos lá. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Você pode fechar seus olhos, curva a sua cabeça por um instante, faça uma oração a Deus, clame a Ele, suplique a Ele o quanto você deseja de ser direcionado, de receber uma revelação dada pelo próprio Deus essa noite, para a nossa caminhada nesse ano de 2024. Ore ao Senhor, peça direcionamento, direção, peça clareza em tudo que o Senhor tem para você, para o seu alvo, para o seu propósito essa noite, para esse ano, em nome de Jesus. Pai, nós diante da sua presença te louvamos, somos gratos, Senhor, por essa noite maravilhosa. Estamos aqui reunidos no culto fé e temos a plena convicção, a plena certeza de que nós não sairemos daqui da mesma maneira que entramos. Nós queremos te louvar, te agradecer pela sua palavra, que é o poder de Deus que nos transforma, que nos liberta. A sua palavra, Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós façamos essa oração e fazemos essa oração no nome de Jesus. Te pedimos que o Senhor traga entendimento, revelação ao nosso coração. Desejamos luz, clareza, direção para a nossa vida nessa noite. Por isso nós estamos aqui para te adorar, para cultuar o teu nome e para ser totalmente, Senhor, dependente do Senhor. É isso que nós desejamos. Pai, nós pedimos ao teu Espírito, abra os olhos do nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor, leva a nossa mente cativa à tua presença, tira toda distração, Pai, tira em nome de Jesus todo pensamento, Pai, contrário, todo pensamento disperso. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, atraia a nossa atenção para o teu trono. É tudo que nós oramos e queremos e desejamos no nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém comigo? Dê aplausos ao Senhor, aplauda Jesus bem forte. Gente, essa noite eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante para a nossa trajetória, para a nossa vida, para a nossa exatamente experiência de vida. Nós precisamos exatamente ter muito isso que eu vou falar aqui com vocês, atentar muito para esse tema que nós vamos conversar junto essa noite, aqui em cima desse texto que nós lemos tão lindo,
dessa passagem da trajetória do povo de Israel, ali sendo liderado pelo grande líder Moisés. Então, essa noite eu quero falar com vocês sobre águas amargas nos ensinam. Não se distraia. Então o tema é o seguinte: águas amargas nos ensinam. Não se distraia. Nós não podemos nos distrair, nem quando a água está doce, e nem mesmo quando a água está amarga, imprópria para o consumo. Pode ser desesperador, mas nós precisamos aprender a lidar com isso. É por isso que eu quero trazer essa noite, no Culto Fé, uma palavra exatamente que vai nos direcionar, nos dar toda a maturidade que precisamos para essa caminhada, para essa jornada de 2024, que só está no começo. Tem muita coisa para que nós, eu e você, possamos desbravar e possamos aí aprender com Jesus tanta coisa que Ele tem para nos revelar a partir de toda a Bíblia, no nome de Jesus. Então, a nossa vida cristã é exatamente uma caminhada, né, uma peregrinação rumo aos céus. Nós estamos aqui com essa consciência de que nós estamos de passagem. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, já dizia Timóteo, é celestial. O apóstolo Paulo, escrevendo ao Timóteo, vai dizer que a nossa pátria é celestial. Então nós temos essa consciência que estamos aqui de passagem, porém precisamos ter também, carregar a consciência que precisamos deixar um legado. Precisamos deixar um legado de fé, um legado da nossa história de fé, sabe, da nossa bravura, o quanto que nós fomos exatamente instrumento de Deus na nossa geração, e o quanto que nós lutamos pela nossa geração, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias. Por isso esse tema essa noite é tão importante para mim e para você. Então nós temos essa consciência que nós estamos aqui numa progressiva, exatamente prosseguindo para o céu. E durante a nossa jornada pode acontecer exatamente de alguma coisa roubar o foco da nossa caminhada, da nossa jornada. Até mesmo uma grande bênção pode roubar o seu foco. Imagina só, gente, se as tribulações, imagina só que se um momento de amargura, um momento amargo da nossa vida pode roubar o foco, pode também roubar o foco da nossa vida. Pode nos tirar do objetivo, também pode nos tirar do objetivo. Mas, pasmem, pode acontecer que você se distraia, que você se perca por conta de uma tão grande bênção que você recebe, de um tão grande milagre avassalador que você foi exatamente alvo desse milagre. Você viveu esse milagre e você festejou e está tudo certo. Você tem que festejar mesmo esse milagre. Você tem que, porque o povo de Deus é um povo festivo, é um povo que celebra. Mas você não pode perder de vista o seu alvo, o seu propósito, o seu objetivo final. Então é exatamente o que nós vamos aprender aqui essa noite, a partir desse texto tão extraordinário de Êxodo, capítulo 15, versículo 22 a 25, que vai falar dessa trajetória tão maravilhosa que Israel teve em algum momento, e teve também um momento de tanto terror. Imagina só, 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas morrendo no deserto a cada ano, a cada dia que passasse, por conta da rebelião, por conta da murmuração e da reclamação. Isso foi terrível. Ao mesmo ponto que nós temos alguns fatores, alguns milagres vivenciados nesse período de 40 anos que eles passaram no deserto. Imagina só, o trajeto era para no máximo 2, 3 semanas, e eles passaram 40 anos dando volta no deserto, para que eles pudessem saber que o Deus que resgatou eles com mão forte do Egito era o Deus que queria o melhor para ele. E às vezes a gente não entende isso. Deus está querendo nos direcionar para o melhor, mas a gente não quer o melhor. A gente quer aquilo que é a nossa vontade, como eles estavam pretendendo, estavam sempre querendo fazer a vontade deles. Mas então, é tão lindo que nós vemos o agir de Deus nessa trajetória da passagem do povo de Israel pelo Egito. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que as bênçãos não são o fim
em si mesmo. Aprenda isso. As bênçãos, os milagres, os sinais, os prodígios, eles não são um fim em si mesmo. Ou seja, eles não são o objetivo final. Por mais que seja chocante, avassalador, a bênção que você recebeu, o milagre que você está vivenciando, mas você não pode se dar o luxo de perder o alvo da sua trajetória, aonde você quer chegar. Você não pode. Esse erro Israel cometeu, o povo cometeu, e eles Deus teve que redirecioná-los. Quantas vezes você tem errado e Deus está sempre te redirecionando? Meu filho, não é por aí você vai passar 40 anos, é por aqui, é só 3 semanas, é só um mês, é só alguns dias. E você às vezes insiste por conta da sua teimosia, sua reclamação, sua murmuração, e aí você pode, continuando assim, ter um desfecho terrível. Porque o desfecho do povo de Israel foi terrível. Imagina mais de 2 milhões de pessoas morrer durante 40 anos no deserto, e só entrou na terra de Canaã, que era o destino final, a geração de Josué. Os demais todos morreram no caminho. Eu e você não fomos chamados para morrer no meio do caminho. Não fomos chamados para pegar um caminho de 3 semanas, ao invés de 3 semanas, passar 40 anos dando volta. Não foi para isso que eu e você fomos chamados. Glória a Deus. Tenta equalizar da mesma forma que estava o outro, por gentileza. Me dá mais retorno aqui, por gentileza. Por isso é tão importante a gente visualizar alguns pontos que eu extraí dessa mensagem, desse texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 22 a 25. Então, a primeira coisa é que as bênçãos não são um fim em si mesmo. Não é o objetivo final. As bênçãos de Deus, elas são exatamente uma demonstração do cuidado de Deus, para que eu e você continuemos a nossa jornada. Essa é a intenção de Deus. É um cuidado de Deus. Por isso Ele te proporciona uma grande bênção, um grande milagre. Assim como, por gentileza, um pouquinho mais de áudio aqui para mim, por gentileza. Retorno, obrigado. Por isso foi tão importante, na trajetória de Israel, eles aprenderem com Deus. E nós precisamos aprender com Deus, porque Moisés tinha toda a revelação fresca, muito fresca e muito clara, porque ele tinha exatamente uma intimidade maior com Deus. O povo, porém, nem tanto, Então, as bênçãos não são um fim em si mesmo, porque não são um objetivo final. As bênçãos são exatamente demonstração de Deus com o cuidado que Ele tem conosco. Quando eu e você, confundimos isso, passamos a ignorar isso, pode acontecer uma grande confusão, pode acontecer um grande caos. Por quê, pastor? Porque nós estamos saindo daquilo que é a trajetória de Deus para a nossa vida. Então nós não podemos nos distrair, por mais que seja grandiosa a bênção. Porque imagina só, Deus abriu o mar vermelho para você passar. Gente, claro que você vai ter motivo aí, pelo menos para festejar alguns dias. É um grande milagre, extraordinário. Imagina Deus te arrancar de uma escravidão de 400 anos. Claro que isso é um motivo para você festejar, mas nem mesmo assim você pode perder o alvo da sua jornada. Por que isso aconteceu, pastor? Para que nós nos lembremos, exatamente para que nos lembrar do real propósito da nossa vida. Quando você se distrai com os milagres que você está recebendo momentâneo ali, você pode se distrair. Não, está tudo certo você festejar, mas você não pode perder o alvo. Então não perca de vista os objetivos da sua jornada. Eu e você não podemos de jeito nenhum negociar com isso. Você não pode por nenhum minuto perder o alvo dos objetivos da sua jornada.
Você não pode negociar com isso. Isso é inegociável. Precisa estar muito claro. Você precisa ser muito disciplinado para manter ali no seu caderno, no seu cronograma, nas suas anotações, tudo claramente, sabe? Aonde você está, aonde você quer chegar, para que você não seja distraído. Porque uma vez que nós somos distraídos, assim que nem o povo foi distraído por causa desses dois grandes eventos, tanto a libertação do Egito quanto a abertura do mar, eles ficaram, diz a história, semanas, alguns dias fazendo festa. E está tudo certo, nós temos que fazer festa mesmo. Eles fizeram cântico, né, comporam poesias. Que povo festeiro, gente. Isso é maravilhoso. Nós somos um povo festeiro, tem que fazer festa mesmo. Mas não podemos esquecer o objetivo final. E por algum momento eles passaram a esquecer. Quando Deus percebeu que eles esqueceram do objetivo final, que eles começaram, sabe, a se esquecer, que Deus começa a agir. Quando você se esquecer do seu propósito, do seu alvo, Deus vai fazer N coisas para te redirecionar, para chamar sua atenção, para te despertar, para te dar um saculejo. Talvez você está tão distraído que você nem um beliscão você está sentindo mais, tão distraído você está. Aí você acaba perdendo exatamente o seu propósito, o seu alvo, o objetivo final. Então nós não podemos de jeito nenhum negociar isso. O objetivo era chegar em Canaã. Qual o objetivo final daquele multidão de gente? Mais de 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas. Imagina só, 2 milhões de pessoas. A nossa cidade de Manaus tem mais de aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas. Imagina toda a multidão de Manaus perdida no deserto. Imagina isso, gente, para você ver a grandiosidade do poder de Deus, de conduzir milhares de pessoas, milhões de pessoas, né, por 40 anos no deserto. E Deus sempre redirecionando, ensinando o povo querendo sair, não sai, é por aqui. Então não se distraia, essa é a palavra de hoje, porque as águas amargas, elas nos ensinam. Amém? Nós precisamos ter essa consciência. Então não desista. Moisés então conduziu novamente o povo. Moisés estava ali, sempre reconduzindo, sempre um homem de oração, um homem de jejum, um homem que ficava 40 dias no cume do monte, no Monte Sinai, jejuando e orando, buscando exatamente aquilo que era as leis de Deus, os 10 mandamentos, as leis. E ele escreveu nas tábuas tudo que Deus o ordenara. Então Moisés estava sempre motivado, cheio do Espírito Santo, para estar conduzindo e liderando o povo. Aí quando surge um problema da falta de água, como nós lemos no texto, é muito comum que no decorrer, durante a nossa jornada, vai acontecer grandes problemas. E isso serve para o seu amadurecimento, isso serve para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Não despreze, não festeje só os momentos de milagre, mas festeje também e agradeça por conta dos momentos ruins. Deus, estou passando por isso, mas eu te agradeço, porque eu sei que está vindo aí uma resposta tua. Então é muito importante a gente também ter uma maturidade de frente exatamente os problemas que vão surgir. Então eles caminharam durante, diz o texto, 3 dias. Caminharam 3 dias, consumiram toda a água que eles tinham trazido do Egito, toda a água que eles trouxeram armazenada durante esses 3 dias, acabou. Imagina só agora, aquele povo festeiro, alegre, saudoso, né, barulhento. Acabou a água, gente. Quando acabou a água, a coisa começou a mudar. 3 dias de caminhada e acabou a água. E agora? No meio do deserto, não tinha uma fonte, não tinha nada para abastecer os recipientes do povo. Imagina o desespero de mais de 2 milhões de pessoas sem água. Na hora eles começaram a pressionar quem? Moisés, o grande líder. Então quando surge problema, as pessoas vão no líder. Então, mesmo diante da pior situação que você possa estar vivendo,
lembre-se, nunca esqueça disso. Lembre-se, você tem um Deus poderoso que você serve. Você tem um Deus soberano. Você não pode permitir que os problemas, que os milagres sejam maiores que a sua fé, que a sua confiança, que a sua esperança. Nada pode ser maior do que a sua esperança em Deus. É isso que nós precisamos aprender hoje no culto de fé. Então, diante de um problema, mesmo diante dos problemas, da situação difícil, lembre-se que Deus está com você, que você serve a Ele, um Deus poderoso. Então descanse nele. Quando você tem certeza que você serve um Deus todo poderoso, sabe, que manda no céu, na terra, embaixo da terra, tem o poder sobre tudo isso, então você descansa. Por que te abate, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Descansa. Ah, faltou água, e agora? Quem tem a resposta? Sempre a resposta está em Deus. Para que você ficar desorientado? Para que você ficar perturbado? Para que você perder a cabeça? Para que você... Não precisa. Então Deus, em todo momento, Ele está chamando a minha, a sua atenção, assim como Ele está chamando aqui a atenção do povo. O povo se dispersou, o povo se distraiu. Deus, vocês se distraíram? Então eu vou permitir aqui uma luta para vocês. Vai acabar a água de vocês, não vai ter mais água. E aí? É uma estratégia de Deus chamar a tua atenção. Quanto tempo você não dá um oi para Jesus? Quanto tempo você não tem uma vida de intimidade com Jesus? Não tem uma vida de reverência à palavra de Deus? Não se dedica à meditação? Aí Deus fica com ciúme. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, sente saudades de nós. Você se afasta um pouquinho, Jesus já vai tentar te resgatar, já vai tentar chamar a tua atenção de alguma maneira. Então é isso que nós precisamos entender. Então peça para Ele, se você tem essa consciência de que o Senhor é um todo-poderoso, o Deus que você serve, para que Ele te livre dessa reclamação interminável que exatamente fez parte do perfil do povo de Israel. Peça a Ele que te livre dessa reclamação, dessa murmuração, porque foi exatamente isso que conduziu o povo para a ruína. Desobediência, reclamação, murmuração, isso é abominável aos olhos de Deus. Então lembra do povo que era alegre, festeiro, que estava há quase 2 semanas já festejando. Começou a falta d'água, acabou a alegria, acabou o sorriso, acabou a alegria, acabou tudo. A alegria agora passa a dar lugar aos questionamentos. A cada dia sem água, a coisa pegava, a alegria saindo, a gratidão ia se acabando. Cadê o povo grato? O povo festeiro, que compunha músicas, poesias, e passaram 2 semanas dançando. Cadê? Acabou, não tem mais. Cadê a gratidão do povo pelos grandes milagres que viveram? Não tem mais. Então é por isso que nós precisamos resgatar essa noite as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé está onde mesmo? Está nas coisas que o nosso anseio espera? Está naquilo que nos farta? Naquilo que nos faz feliz? Naquilo que supre as nossas necessidades? Aonde está a nossa fé? Aqui para o povo, a fé deles já acabou. Não tinha mais festejo, não tinha mais dança, não tinha mais sorriso, não tinha mais alegria, por causa, simplesmente estava faltando água. Diga-se de passagem que é uma coisa muito grave. Mas por conta dessa maturidade, eles começaram a perder as estribeiras, começaram a murmurar, começaram a levar para o campo do questionamento. Então agora, só questionamento, gente. Você já passou a fase? Já passou essa fase pela sua vida? Já passou por essa fase? Uma fase só de questionamentos. Mas tudo você questiona, tudo você está questionando, tudo você está, sabe? É uma fase. O que reflete essa fase, pastor? Imaturidade. Que quando você questiona tudo, isso reflete o grau da sua imaturidade, o quanto você precisa amadurecer em todos os sentidos, tanto na sua vida espiritual com Deus, como na sua vida, terrena, física, emocional, espiritual e tudo mais. Então, mesmo Deus cuidando, provendo tudo, abençoando, dando direção diariamente,
quando a vista a dificuldade, mano, muda tudo. Quando o povo vê o problema, acabou, esqueceu tudo, não tem mais mar aberto, não tem mais, sabe, maná que cai do céu para eles comerem, não vê mais nada. Não tem mais nuvem que cobre ele para o sol não queimar. Não tem mais coluna de fogo que aquece eles, para eles não serem congelados no deserto abaixo de 0 grau. Então não lembram mais de nada. O que eles se lembram agora? Só de questionar, só de reclamar. Aí nós precisamos entender exatamente que a nossa jornada é uma constante. A nossa jornada é uma constante marcha rumo ao objetivo maior. Quando você começa a se perder por conta do desafio, por conta dos problemas, você esquece que a nossa jornada, ela tem uma marcha. Não tem marcha ré. Não tem como você engatar uma segunda, uma primeira, não. Você está ali convicto, certo, na velocidade certa para atingir o alvo da sua vida, o alvo maior, a chegada. Então a marcha aqui significa o progresso constante. O progresso constante em direção ao objetivo final. Essa é a marcha que eu e você estamos engatados em Jesus, a partir daquilo que Ele tem para mim e para você. Então o povo agora começa a se desesperar. Por conta da falta d'água. Então não despreze, gente. Cada passo da sua vida você precisa considerar. Embora seja um passo, que você teve que dar, um passo amargo. Foi amargo? Foi, e aí? Você tem que aprender com isso. Você tem que crescer com isso. Então cada passo é uma oportunidade de você crescer, de você amadurecer, de você desenvolver. Cada passo da sua vida é importante. Não podemos permitir que os prazeres do caminho venham nos tirar do nosso objetivo. Então foi exatamente o que aconteceu na jornada do povo. Alguns prazeres durante o caminho, durante a caminhada, roubou deles o objetivo. O destino deles era Canaã agora estão totalmente desnorteados, longe daquela fé que era o ideal para a vida deles. Então os 3 dias sem água exatamente foi um caos. Foi para sacudir também exatamente o entendimento deles. Talvez a gente está muitas das vezes com o nosso entendimento tão bitolado, gente, tão atrofiado, que precisa acontecer algo que realmente mexa com a gente, mexa com você, mexa com a sua estrutura emocional, financeira, espiritual, sei lá qual vai ser a estrutura que Deus vai tocar, mas Deus de alguma maneira chama. Então esses 3 dias sem água foi exatamente um sacudir de Deus. Então na maioria das vezes a escassez, ela está dizendo, a escassez significa que é Deus chamando a sua atenção. Talvez você não está entendendo, mas por que dessa escassez, pastor? Por que tudo está dando errado? Por que tudo não está dando certo? Um momento de escassez pode ser Deus chamando a sua atenção, pode exatamente ser a resposta do quanto você está longe de Deus, o quanto você não tem mais comunhão com Ele, o quanto você deixou de servi-lo, de buscá-lo, de ter intimidade com Ele. É isso que nós precisamos entender. Então para uma mudança de rota, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos saber que Deus, Ele chama a atenção do seu povo. Quem sabe você, assim como o povo de Israel, está distraído em algum momento da sua vida, mesmo porque nós estamos no início do ano. Pastor, mas só está no início. Mas se você não projetar agora, se você não tiver clareza aonde você quer chegar agora, vai acabar o ano e você não faz nada. Vai acabar o ano e você não cumpriu o seu propósito, não chegou, não atingiu o alvo. Porque as águas amargas, elas nos ensinam. O deserto, ele é a escola de Deus. Imagina que o deserto foi a maior escola de Deus na terra. A maior classe da escola de Deus na terra foi no deserto. O povo de Israel, mais de 2 milhões de pessoas, 24 horas numa sala de aula, a céu aberto, 24 horas aprendendo com Deus.
Então toda a rebeldia, toda a reclamação, toda a murmuração, tudo que o povo passou, nós não precisamos passar. Você não precisa passar por nada disso. Só precisa obedecer, só precisa buscar a Deus, ter intimidade com Deus. É isso que nós precisamos. Então, em que fase da sua vida você está hoje? Que fase da sua vida? Será que você está na fase da festa? Tudo é festa para você. Amanhã tem churrasco lá em casa, amanhã é festa. Sábado que vem é aniversário da minha... Tudo é festa. Está errado isso? É pecado? Não, não é pecado, você tem que ser festeiro. Mas isso não pode roubar de você o seu objetivo. Não pode roubar de você a sua fé, a sua essência, a sua maturidade, o seu relacionamento com Deus. Isso é inegociável. O problema do povo é que ele festejava, mas esquecia de Deus. Esqueciam tanto de Deus que sonhavam com o Egito, queriam voltar para o Egito. Lembravam do gosto do alho, lembravam do gosto da cebola. Imagina só, gente. Não tem nexo, não tem lógica. Isso é uma coisa maligna. Então, o que rouba você do propósito? A malignidade. O Satanás está aí para roubar, cegar o seu entendimento, fazer você ficar que nem o povo dando volta há 40 anos para um objetivo que você tinha de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Então, em nome de Jesus, em que fase da sua vida você está? Na fase da festa? Está na fase agora de só enxergar as dificuldades. Que você olha, você vê dificuldade. Tudo que você olha, isso aqui não vai dar certo não. Isso aqui não vai dar certo. Começa a murmurar, prepara o outro aí, que esse aqui já foi também. Então, que fase da vida nós estamos? Na fase da festa ou na fase da reclamação? Na fase da murmuração? Eles encontraram uma fonte de água. Gente, encontraram a fonte de água. Depois de 3 dias, depois de toda essa murmuração, de todo esse questionamento, encontraram uma fonte. E aí? Só que a fonte era uma fonte amarga. Está vendo como você começa a ter uma vida de reclamação, uma vida de murmuração, uma vida de irreverência a Deus, onde você não consegue mais lembrar o que Deus é na sua vida. Deus vai te colocar diante de situações, diante de milagres, diante de coisas que vai ser coisas legais, milagres top, sobrenaturais, mas você não vai saber o que fazer. Eles aqui ficaram tão perturbados porque eles encontraram uma fonte, mas a água era amarga. Imagina só você com sede, e com toda a sede, com toda a expectativa, você tasca a água para dentro e a água é amarga. A água não serve para você tomar, não serve para você beber. Imagina só, você está num momento da sua vida tão desesperador, aí você encontra a solução. Quando você pega a solução é falsa. A solução não é aquela que você esperava. Olha só como Deus ensina o povo, gente. Por que Deus permite que você passe por isso? Para que você entenda, para que você saiba que tudo vem de Deus, tudo está nele. Não é um mero acaso, não é uma situação que vai tirar você da ruína, do momento ruim, do momento amargo que você está vivendo. Não, nada disso, nada que está nesse mundo pode te tirar. Ah, pastor, mas a minha conta bancária é ampla, as minhas condições são... Nada, gente, nada pode te dar o que Deus pode te dar. Então, o povo estava terrivelmente com sede, mas as águas que eles encontraram, a fonte era amarga, não dava para eles beber. Imagina o desespero deles. Imagina. O que nós aprendemos aqui, pastor? Que as nossas lutas, quando parece que vai piorar, Deus tem um destino para ela. Mas não é algo que você estava imaginando. É algo que vem do céu, algo que vem de Deus. Se você está esperando uma solução da terra, esquece. Ah, vamos votar no fulano porque vai melhorar. Ah, vamos. Esquece. A nossa solução não vem da terra, a nossa solução vem do céu.
Então a sua confiança não tem que ser em nada. Ah, mas eu achei uma fonte, eu achei um petróleo, eu achei um baú de ouro. Sua confiança não tem que estar aí. Deus vai exatamente te direcionar para que você volte a confiar nele, volte a ter relacionamento com ele, volte a buscar ele, volte a ser o povo dele. Dizer, o sonho de Deus, qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é que vocês sejam, eu seja o seu Deus e você seja o meu povo. Esse é o sonho de Deus. Mas quando nós nos afastamos, isso fica difícil. Então, qual a diferença entre Moisés e o povo? A diferença é que Moisés tinha uma intimidade profunda com Deus, tinha uma maturidade, tinha um desenvolvimento, um relacionamento profundo com Deus. Já o povo não. O povo ficava só no bem bom, só ali, não queria. Tanto que quando Deus desceu no Sinai, né, com a fúria dele, porque o povo estava lá se prostituindo, começou a gente, festejaram tanto que agora começaram a se prostituir, começaram a inverter as coisas. Deus desceu no monte com a nuvem de fumaça, com terremoto. De repente eles correram e disseram: Moisés, pelo amor de Deus, fala tu conosco que nós ouviremos. Mas Deus não pode falar comigo, porque senão a gente vai morrer. Os caras com tanto medo de Deus. Então, gente, não precisa chegar a esse nível de Deus ter que, fazer algo avassalador na sua direção para que você se desperte. Não, gente, vamos priorizar o nosso desenvolvimento com Deus. Vamos exatamente receber o conselho de Moisés. Vamos aprender com Moisés. Moisés, um homem segundo o coração de Deus, o maior líder do Antigo Testamento, homem que falava face a face com Deus, homem que falava e Deus ouvia, Deus respondia. Como que isso é possível, pastor? Quando eu e você nos dedicar. Moisés falava com Deus, um homem de Deus. Por que o Senhor não responde às suas orações? Talvez você está questionando essa noite: mas pastor, Deus não responde às minhas orações, eu acho que eu vou até parar de orar. Você já parou para ver qual é a sua intimidade que você tem com Deus? Você já parou para ver, para examinar que nível é a sua intimidade com Deus? Porque Deus só responde quem é exatamente íntimo dele. Deus não responde quem não é íntimo. A Bíblia fala, Salmos, exatamente está escrito que os segredos de Deus, a intimidade de Deus é para quem? Para aqueles que amam a Ele, que amam a sua palavra. Então, se você quer ser exatamente alguém que nem Moisés nessa era, para que você consiga completar a sua jornada exatamente dentro do direcionamento e da vontade plena de Deus, você precisa aprender a ter relacionamentos com Deus. Então Deus mandou Moisés pegar o arbusto e lançar na fonte. Mais uma vez nós vemos o que? Deus salvando o povo, Deus livrando o povo da morte. Deus livrou o povo da morte do Egito, lá no Egito, das mãos de Faraó. Deus livrou o povo da morte abrindo o Mar Vermelho. Deus livrou o povo da fome, mandando maná, né? Caiu maná fresquinho e todo dia eles comiam. E agora Deus livrou o povo da morte de sede. Eles iam morrer de sede. Quem toma água amarga? Ninguém. Mas eles aprenderam ali, pelo menos nesse período, eles aprenderam que a dependência deles precisa estar em Deus. Quando você achar que a sua dependência está na fonte, quando você achar que não precisa mais aprender com os momentos amargos da sua vida, é porque você está longe de Deus. Você despreza os pequenos começos, você despreza os pequenos passos, os pequenos aprendizados. Todos podem beber com segurança depois que o milagre aconteceu. Então Deus, Ele quer fazer um milagre extraordinário na minha vida e na sua vida. Isso é fato. Isso vai acontecer, independente da sua fé, da sua, se você crê, se você não, Deus vai fazer. O que não pode acontecer é você perder, deixar escorrer pelas suas mãos esse relacionamento precioso, essa intimidade, esse buscar a Deus, esse sentir a Deus, esse ouvir Deus falar claramente. É isso que nós precisamos para esses dias: ouvir claramente a voz de Deus,
termos profundos relacionamentos com Deus, porque nós não podemos nos distrair. A distração, ela te rouba o objetivo. A distração, ela te leva para longe de Deus. Se você nesse culto fé está vivendo uma vida sem relacionamentos, uma vida sem resposta, chegou aqui, pastor, não estou tendo resposta, estou sem relacionamento, não estou buscando, não estou tendo intimidade com Deus. Hoje é o dia de você resgatar isso, porque a fonte viva de água viva está aqui hoje. Deus, Jesus Cristo, é uma fonte inesgotável de vida. Então, se você beber de Cristo, jamais você vai voltar a ter sede. Então, essa noite eu quero te encorajar a você ter esse tempo de reflexão. Quantos de nós estamos aqui hoje e precisamos resgatar a nossa busca com Deus? Precisamos falar mais com Deus, precisamos ouvir mais a Deus, precisamos atentar mais para as leis deles. Quantos de nós estamos aqui vivendo longe desse contexto? Está na hora de você se aproximar, porque a sua jornada é longa. Só estamos nos primeiros dias de janeiro. Nós precisamos de luz, direção clara, objetivo, sabe, exatamente claro, o alvo da nossa chegada principal, o objetivo principal, o objetivo maior. Então todos nós precisamos entender isso. E mais uma vez, Deus salva o povo de Israel. Mais uma vez, Deus quer te tirar desse momento de águas amargas. Hoje é o dia que você vai receber água potável na sua mão. Talvez faz dias, pastor, que eu não tomo um copo de água potável. Como está amarga a minha vida. Talvez você está totalmente perdido, sem direção, porque você se perdeu por conta ou das festas demasiadas, ou por conta da reclamação e da murmuração. Os dois extremos são perigosíssimos. Mas hoje você está aqui no culto fé, me acompanhando, e você está dizendo no seu coração: eu preciso voltar a falar com Deus, eu preciso voltar a buscar a Deus, eu preciso voltar a ler a lei de Deus, eu preciso amar como Moisés amou. Imagina, Moisés amou tanto a Deus, serviu tanto a Deus. Ele é conhecido na Bíblia como um dos maiores líderes do Antigo Testamento. E nós, eu e você, como nós vamos estar passando na nossa geração? Daqui a pouco passa a nossa geração, nós vamos ficar nos livros, na história. Qual legado você está deixando? Será que as nossas gerações, os nossos bisnetos, tataranetos vão ler sobre nossa vida? Como foi a vida do fulano de tal, na geração tal? Está lá, a sua história está lá. Então essa noite está na hora de você tomar da água potável de Deus e voltar o lugar que você nunca deveria ter saído. A presença de Deus, a busca de Deus, a comunhão com Deus. É isso que é a maior preciosidade da nossa vida. Só Deus pode transformar o amargo das nossas vidas no mais puro mel, em nome de Jesus. Vocês crerem nisso? Você que está me ouvindo, você crê que Deus pode tornar o amargo da sua vida no mel mais precioso da vida? Então é isso. O que eu preciso fazer? Tomar um posicionamento, parar de deixar ficar, sabe, não posso ficar sendo distraído por nada disso. Então, em nome de Jesus, você que está me assistindo, você que está aqui presencialmente, quero pedir que você fique de pé no seu lugar. E essa noite, Deus tem exatamente muito claro na sua mente, no seu coração. O Espírito Santo está derramando muito claramente no seu coração aquilo que Ele quer de você. Talvez você está perguntando: o que Deus quer de mim, pastor? Pergunte para Ele. Você tem que perguntar para Deus: Deus, quem tu queres de mim, Senhor? Foi isso que o cego desesperadamente pedia: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Talvez essa noite você está igual o cego de Jericó, gritando desesperadamente por um milagre. E Jesus está dizendo a mesma resposta para o cego, hoje é para você. Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? Qual é a área amarga da tua vida que eu quero que você precise de um milagre? Jesus quer fazer você voltar a enxergar. Quer fazer você, em nome de Jesus, voltar a ter um laço estreito,
um relacionamento profundo com Ele. Quero que você, onde você estiver agora nos acompanhando, feche seus olhos, faça essa oração comigo, em nome de Jesus. Repita comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga mais forte comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou falho, que sou pecador, mas essa noite eu me arrependo. Essa noite eu confesso os meus pecados. Essa noite eu me entrego para Ti, Jesus. Eu te clamo, perdoe os meus pecados. Perdoe, Senhor, as minhas falhas. Toca no meu coração. Repita comigo: transforme a minha vida. Diga comigo: eu que afastado estava, arrependido volto, para viver um novo destino, para viver um novo começo na sua presença. Ainda de olhos fechados, eu quero perguntar para você que está de olhos fechados e fez essa oração comigo, o seu coração tremeu, ardeu pelo poder da palavra. Eu quero te perguntar, só você que fez essa oração comigo pela primeira vez, eu quero pedir que você levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você essa noite. Aonde você estiver, quer você esteja aqui presencialmente, quer você esteja pelas redes sociais, se você fez comigo essa oração, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. A Bíblia diz que existe uma festa no céu quando alguém decide caminhar com Jesus. E se você essa noite deseja caminhar, voltar a um profundo relacionamento, buscar, a uma busca intensa, constante, essa noite Jesus está chamando você. Aonde está você? Levante suas mãos. Oh, aleluia. Do teu rio sem. Levante suas mãos, Lagoinha, da área, Jesus. Sacia minha sede, lave o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lave o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio das águas vivas. Tu és o rio inesgotável. E essa noite, aonde tiver uma pessoa que decidiu, que fez essa oração pela primeira vez com a gente e que quer desejar entregar a sua vida para Jesus, essa noite, levante sua mão onde você estiver. Eu quero convidar você, levante sua mão, vem aqui. Nós queremos orar contigo, nós queremos ajudar você. Nós somos igreja e queremos, como igreja, segurar a tua mão. Queremos te abraçar, queremos te incentivar nessa jornada, nessa caminhada, você chegar no objetivo final, para que você não morra no meio do caminho, para que você não seja tragado pela reclamação, pela murmuração. Em nome de Jesus, aonde você estiver, levante sua mão bem alto. Eu quero orar contigo, eu quero orar com você. Levanta a mão, Lagoinha. Vamos orar por essas pessoas que estão recebendo Jesus. Eu creio que muitas pessoas estão recebendo Jesus pelas redes sociais e nós queremos abençoar você. Em nome de Jesus.
Jesus, Pai, nós abençoamos cada vida, Jesus, cada vida que está te recebendo, que está decidindo agora, eu quero caminhar com Jesus. Nós como igreja abençoamos, que eles possam viver, Senhor, um novo destino, que eles possam tomar essa palavra de decreto, essa palavra, Senhor, de um novo destino, de um novo começo, que eles possam, Senhor, ancorar a sua fé e na esperança que é Cristo. Nós declaramos vida, alegria, libertação, cura, restaura, em nome de Jesus. Nós declaramos essas bênçãos em cada família, em cada vida que está te recebendo hoje, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus, Lagoinha? Aplauda Jesus. Faça festa, faça festa. Eu quero beber, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lave o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia! Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, tu és a fonte inesgotável, tu és o rio de Deus. Nós te louvamos. Oh, Jesus está passando, curando as suas feridas, curando a sua vida amarga, curando você. Ele te restaura, Ele te cura, Ele te vivifica. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lave o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Levanta suas mãos, Lagoinha. Eu quero te abençoar essa noite. Você vai sair daqui para viver a melhor semana da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti todos os dias da sua vida. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto. Que o Senhor te dê a paz dele, que excede todo entendimento. E não só hoje, mas para todo sempre. Se você recebe isso no seu espírito, você aplaude Jesus bem forte. Aleluia, diga amém. Aleluia. Quero encorajar você a abraçar 2, 3 pessoas que estão do seu lado e diga para ele: beba do rio de Deus, beba das águas de Deus, seja cheio das águas potáveis do Senhor. Deus abençoe, vamos na paz, vamos celebrar. Reunião para nossa liderança. Não caminho